Olá, sejam bem-vindos. Hoje daremos início à aula 2. Vamos falar sobre o aparelho de mamografia. Como nós vimos inicialmente na primeira aula, nós demos início às visualizações das imagens da mama através de aparelhos bem rudimentares, que não tinham grande parte dos equipamentos que nós utilizamos hoje em dia para poder nos permitir uma melhor visualização da estrutura mamária, diminuição da técnica radiográfica. Em consequência disso, temos mais detalhes na imagem, porque hoje em dia nós temos a compressão, nós temos filtros, temos uma diminuição da técnica utilizada, então nós conseguimos ter um grande nível de detalhes nas imagens radiográficas da mama, tá? A mamografia difundiu-se como uma técnica valiosa, detectando lesões e câncer de mama em muitas mulheres no mundo todo. Em 68, os exames radiológicos da mama eram realizados em aparelhos projetados para exames convencionais de tórax e abdômen e extremidades, entre outros. Eram utilizados aparelhos de uso geral do raio-x. Para facilitar a realização dos exames de mama, alguns desses aparelhos possuíam dispositivos rudimentares de compressão, fabricados artesanalmente nos próprios serviços de radiologia. A fabricação do primeiro aparelho dedicado exclusivamente à mamografia, em 69, o modelo Senograph, pela companhia CGR, surgindo assim a primeira geração de mamógrafos. O primeiro mamógrafo comercial foi o GE Senograph, termo que significa pintura do seio. Dos anos 60 até o presente, a GE Healthcare mantém a marca, inclusive para aparelhos de mamografia digital. Então, a GE manteve a marca Senograph, teve os avanços, né, das aparelhagens, mas ela manteve o nome original desde o primeiro. No final dos anos 60, o processo de xeroradiografia foi utilizado por Wolf, reduzindo a taxa de dose e trazendo detalhes na imagem. Em 84, a CGR lançou um tubo de raio-x para mamografia com microfoco e alta corrente elétrica. Este novo tubo de raio-x passou a permitir tanto a realização de projeções ampliadas, como a utilização de maiores distância foco-pele, que produziam imagens com melhor definição geométrica e maior contraste, devido à redução da radiação espalhada que atingiu o filme radiográfico. Estes aparelhos passaram a constituir a segunda geração de mamógrafos. Finalmente, em 92, segundo um projeto de Gabay, foi apresentado um aparelho que passou a ser considerado o precursor da terceira e mais atual geração de mamógrafos. Então, nós tínhamos 65 e 66 da CGR, juntamente com os conhecimentos de Charles Gross, lançaram o protótipo da primeira unidade destinada à mamografia. Tinha um alvo de molibdênio e não tinha compressão. Em 67, foi com alvo de molibdênio, com ponto focal já reduzido, com a técnica já controlada e a diminuição do tempo de exposição para 10 segundos. Aí nós temos a segunda geração, CRL 500T e o CGR GE 600T. A terceira geração, o DMR+, e o digital, que é utilizado em larga escala atualmente. Estes equipamentos são utilizados até hoje. Os aparelhos de terceira geração possuem alvos de diferentes materiais, molibdênio e ródio, e filtração adicionais que ajudam a produção do feixe, produzindo uma imagem com maior contraste. E tendo mais contraste, a gente tem mais detalhes e um diagnóstico mais preciso. O mamógrafo é constituído de um book, porta-chassi ou porta-cassete, um compressor para localizada, para spot, para ampliação. A gente tem várias peças que podem ser adaptadas dependendo do que exatamente a gente vai realizar de exame, tá?
Temos a placa de compressão. Aí aqui nós temos a colocação do chassi dentro do book. Temos o tubo de raio-x, o painel de controle. Deixa eu voltar aqui. Tubo de raio-x, painel de controle, pedal de exposição e compressão, braço do aparelho, que permite angulação de até 180 graus, o protetor na frente do rosto da paciente e o biombo, que fica um pouquinho mais afastado da máquina. Temos os pedais aqui embaixo, o braço do aparelho, que permite rotação de 180 graus, tanto para um lado quanto para o outro, sobe e desce para se ajustar a altura da paciente, e o biombo, que protege a mesa de comando, onde fica o profissional. Aí aqui nós temos uma visão da parte da exposição radiográfica, tá? Anodo, catodo, normal, ponto focal, janela de injeção, os colimadores, o feixe direcionado, tá? Aí então ele já ocorre o efeito anode de forma natural, para que o efeito anode ocorre do lado mais denso da mama, que é a parte posterior da mama, tá? O compressor, o chassi, esse AEC é a célula de exposição automática e a grade antidifusora. Os componentes de alvo de ampola de raio-x de mamógrafos são ródio, molibdênio e tungstênio. O braço é em forma de C, formato anatômico, tubo, alvo e filtro específicos, pequeno ponto focal, KV e MES específicos, compressores de diversos tamanhos, acessórios para magnificação, chassi e filmes específicos. Esses são literalmente os itens fundamentais para a realização de um diagnóstico de qualidade em mamografia. O cabeçote do equipamento, local onde se encontra a ampola, o tubo de raio-x, onde é produzida a radiação propriamente dita. Filtros adicionais, geralmente de molibdênio ou ródio, que tem a função de filtrar os raios-x de baixa energia, para que eles não influenciem na qualidade da imagem. A colimação é responsável pelo tamanho do campo, redução do efeito de penumbra, radiação espalhada. Compressor, usado para fixar, uniformizar e diminuir a espessura da mama. Grade antidifusora, responsável pela redução dos efeitos de borramento da radiação espalhada na imagem radiográfica. Porta-magazine ou porta-chassi ou porta-cassete. Estrutura metálica, onde é colocado o magazine com a película. E o controle automático de exposição, sensor que determina o tempo de exposição de acordo com alguns parâmetros técnicos pré-estabelecidos e parâmetros físicos da mama. Então, quando é feita a calibragem do aparelho, é feito a gravação nessas fotocélulas para identificar a estrutura da mama, ou o mais próximo possível da estrutura da mama. Então, em alguns aparelhos, você seleciona, aperta o botãozinho mama grande, mama média e mama pequena. Quando você pressiona a fotocélula para a mama grande, ele vai colocar uma técnica pré-determinada para a mama grande, média e pequena da mesma forma, tá? Alguns aparelhos, quando você faz a compressão, a fotocélula correspondente à mama, que ele fez a leitura da densidade através da compressão, ela fica piscando e você só seleciona para confirmar. Na maioria dos casos, os parâmetros já são pré-gravados, tá? Porque ele é semi-automático. Você faz a seleção concordando ou não com o que a máquina está dizendo, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma mamografia de uma mama com prótese de silicone, quando você faz a compressão da prótese,
Você não pode fazer a compressão ao máximo para que não corra risco de algum extravasamento ou prejudicar a prótese de alguma forma. Então o aparelho vai fazer uma leitura de todo o silicone dentro da prótese, do soro fisiológico, no caso das próteses preenchidas com soro fisiológico. Então ele tem uma espessura muito grande, porque você não faz a total compressão, nem tem como fazer, porque a paciente sente muito desconforto. Então, ele vai fazer a leitura de uma densidade muito alta. Então, se você deixar no automático, num exame de prótese de silicone, o aparelho vai determinar uma técnica muito alta a ponto dele travar. Porque ele vai determinar uma técnica para poder atravessar toda aquela espessura que ele fez a leitura. Então, quando a gente vai realizar um exame de uma paciente com prótese mamária, a gente faz técnica manual. Porque se deixar o aparelho fazer a leitura, ele não vai conseguir entender o que é a prótese. Então, ele vai ler a espessura total que você tem da mama. E como você não faz a compressão de forma total para não lesionar a prótese, para não causar nenhum dano na prótese, a máquina não vai conseguir entender direito essa espessura. Aí aqui nós temos a cúpula, o arco C com o isocentro. Você pode angular até 180 graus, tanto para um lado quanto para o outro. Você faz mama direita virando para um lado, mama esquerda virando para o outro lado. Controles eletrônicos de apoio, onde você sobe, desce e angula. Vidro plumbífero, que protege o rosto da paciente. Os colimadores, que são fixos. Barreira de proteção. Compressor. As bandejas que você troca, o 18x24 ou 24x30. Seletor de posição do sensor da célula de exposição automática. Fica embaixo do book. Painel de controle, que fica atrás do vidro plumbífero, e o pedal de controle de compressão. O controle da compressão é nos pés, é um pedal. As máquinas atuais, após você realizar a exposição, ele libera a compressão automaticamente. Então, é uma preocupação que a gente precisa ter em relação à compressão, que primeiro que existe um mito muito grande entre as mulheres de que é um exame absurdamente dolorido, muito desconfortável. Então, o ideal é a gente instruir a paciente de que ela vai sentir um desconforto, mas que ela não pode se mexer, senão precisa ser feita a compressão novamente. Ter segurança na realização do posicionamento, para que a gente evite ficar comprimindo e soltando várias vezes. Isso, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo essa segurança. No começo, a gente se sente inseguro mesmo, tá? É normal. Com o passar do tempo, vai se aperfeiçoando e essa segurança vai surgindo automaticamente. Então, tem que instruir bastante a paciente em relação ao movimento, para que a gente não precise ficar repetindo várias incidências porque teve problema com o posicionamento, tá? E realizar de forma eficiente os parâmetros para que seja feita logo a exposição daquele posicionamento, daquela incidência, para que a gente libere a compressão para a paciente poder deixar de sentir desconforto. Então, a gente não pode demorar muito tempo após a realização da compressão no posicionamento da paciente para a realização da exposição, para que a paciente não fique muito tempo com a mama comprimida. Primeiro, que ela vai acabar se mexendo para procurar mais conforto, e segundo, que se ela está sentindo dor nas mamas, ela vai sentir um desconforto grande e esse exame vai ser muito cansativo para ela. Então, a gente tem que ser bem eficiente no passo a passo para que a gente faça de forma rápida, sem perder a eficiência, tá? Para poder liberar essa compressão da paciente e para poder liberar a paciente rápido. Primeiro, que a gente vai ter outras pacientes para realizar o exame. A gente tem a fila de espera, né, entre as pacientes. A gente tem tempo reduzido para a realização do exame. E quanto mais a gente trabalha de forma eficiente, não estou dizendo trabalhar de forma rápida somente, não, tá? A forma eficiente, ela está dentro da forma rápida e correta. Não adianta também a gente realizar o exame correndo
e precisar repetir. Porque aí é o famoso quem faz errado faz 2 vezes. Se você fizer correndo e precisar repetir, você já perdeu toda a eficiência do seu exame. Porque quando você repete, era uma outra paciente que você estaria examinando e você ainda está examinando a mesma, tá? Então tem que ser feito com muita cautela e com muito controle dos parâmetros para que a gente faça de forma eficiente, para que não precise ser repetido, tá? O braço em forma de C, fazendo com que a pole e o book girem junto. Então, quando você faz a angulação, eles sempre estão um de frente para o outro, né? E eles angulam juntamente. Então, quando você angula o tubo de raio-x, o book angula junto. Aí aqui o tubo de raio-x, o catodo, a janela de injeção, a filtração e a colimação, a placa de compressão, a grade, o filme e ecrã e a célula de exposição embaixo. As características de um mamógrafo: baixa tensão, de 25 a 35 kV, baixa miliamperagem, anodo rotatório, alvo de molibdênio ou molibdênio-ródio, um pequeno ponto focal, filtros de molibdênio, ródio e alumínio, gerador de alta frequência, grade antidifusora móvel e o uso do efeito anódico, que já é automático, tá? O feixe é direcionado justamente para que faça o aproveitamento do efeito anódico de forma automática. Os alvos e filtros são específicos. Filtros de molibdênio são mais indicados para pacientes idosos devido à estrutura mamária. Filtros de ródio são mais indicados para pacientes jovens que têm a mama mais densa. Console de controle, disparador remoto, subsistema de alta voltagem, proteção de vidro pumbrífero, suporte para o filme, compressor, cone de delimitação de campo, colimador de feixe primário de raio-x e o tubo de raio-x. Está disposto de forma que o catodo coincide com a região da mama mais próxima da caixa torácica, beneficiando-se do efeito anódico. Então, é de forma automática que isso ocorre, tá? No raio-x convencional, a gente identifica o lado do catodo e do anodo na ampola para que a gente possa voltar ao lado da estrutura examinada para poder aproveitar o efeito anódio. No mamógrafo é de forma automática. KVP e MAS são específicos. Em mamografia utiliza-se regulagem de KVP baixa, entre 24 a 29, e o MAS alto, podendo chegar até 400 MAS, dependendo do equipamento. Então, essa técnica radiográfica que é utilizada, ela busca maior detalhe na imagem. Então, automaticamente, a gente tem um MAS alto, tá? O ponto focal é pequeno, em torno de 0,3 milímetros para a rotina e 0,1 milímetros quando é feita a magnificação, a ampliação da mama. Compressores de diversos tamanhos para a rotina, usa-se compressores 18 por 24 e 24 por 30, sempre do tamanho correspondente ao book. Então, eu vou realizar uma mamografia de uma mama grande. Vou precisar colocar o chassi 24 por 30. Vou trocar o book para o 24 por 30 e troco o compressor para o tamanho 24 por 30. A introdução da compressão contribuiu de forma eficaz para que hoje a mamografia seja a melhor conduta no diagnóstico do câncer de mama. Então, aí demonstra o posicionamento de um crânio caudal, a primeira imagem, e de um caldo cranial, a segunda imagem. Para magnificação ou compressão seletiva, usam-se compressores pequenos de diâmetro entre 10 a 20 centímetros. Então, é realizado um spot, uma localizada de uma região específica na mama. Acessórios para magnificação, feito de placa de acrílico para aumentar a distância mamo-filme. Então, esse acessório para magnificação, ele afasta a mama do book
para assim obter uma magnificação, uma ampliação da estrutura mamária. A técnica ideal é de 25 a 28 kVp e altos MAS, para se obter uma imagem de alto contraste. Acima de 30 kVp pode gerar perda de contraste e camuflar alguma microcalcificação. Aí nós temos novamente o esquema do tubo. Temos a distância foco-filme fixa. A célula automática de exposição é um sensor chamado de célula fotoelétrica, o qual faz a leitura da densidade e da espessura da estrutura que será radiografada, fazendo com que o mamógrafo defina os parâmetros técnicos de acordo com a calibração do aparelho. Se você está num aparelho que você não tem certeza que está calibrado, você evita utilizar a fotocélula, tá? Porque se ele não tiver calibrado, você vai selecionar a fotocélula e a técnica não vai ficar boa, tá? Tem que ter certeza da calibração. Fotômetro é um nome que se dá à célula de exposição que fica inserido abaixo do receptor para diminuir e servem para medir a intensidade dos raios-x e a qualidade dos mesmos. São utilizados dois tipos: câmara de ionização e o diodo de estado sólido. Mamas de espessura espessas e densas são melhores visualizadas com ródio-ródio e mamas finas e gordurosas são melhores visualizadas com molibdênio e molibdênio. Então aqui você tem um esquema, tá? Presença de 2 eletrodos finos e transparentes com ar ao seu redor. Quando esse ar é atingido e sensibilizado pelo feixe de raio-x, ele é ionizado. Essa ionização gera partículas carregadas, que ganham ou perdem elétrons. Se uma voltagem específica é aplicada aos eletrodos, esses íons são atraídos por eles, formando um fluxo de corrente. Tá? Então, o controle automático de exposição vai ser obtido através da leitura da quantidade de radiação que chega até ele. Tá? Aí aqui nós temos o esquema do tubo, temos aqui uma foto de um tubo sem a estrutura externa. O Ministério da Saúde proibiu a utilização do tungstênio como alvo e filtro de mamógrafo no Brasil em 98. Atualmente no Brasil são utilizados somente molibdênio e ródio como alvo e filtro de mamógrafos. Os mamógrafos com alvo de tungstênio operando numa faixa de 30 kVp e filtro de 0,5 mm produzem muito espectro de Bremsstrahlung. Possuem um número excessivo de radiação que não contribui em nada para a formação da imagem radiográfica. Aparelhos de mamografia trabalham com um ponto focal pequeno devido à minuciosidade que deve predominar neste exame. O uso de pequenos pontos focais é devido à alta resolução espacial que se requer para detectar microcalcificações, mas não é somente importante o uso de pequenos pontos focais, bem como a forma do ponto focal. A mamografia utiliza pontos focais que variam de 0,1 mm a 0,3. Existem duas formas de pontos focais, o ponto focal em forma circular e o ponto focal em forma de banana dupla. Apesar de serem mais comumente utilizado o ponto focal em forma de banana dupla, o preferível é que se use em forma circular. O ponto focal é desenvolvido através de formato engenhoso no catodo, denominado capa focalizadora. Para que se obtenha um ponto focal pequeno e consiga manter uma quantidade adequada de raio-x, os fabricantes utilizam o princípio foco-linha e inclinam o tubo de raio-x. Este ponto focal pequeno são alcançados com ângulos de 23 graus para o anodo e 6 graus de inclinação para o tubo de raio-x.
Com a inclinação de 6 graus do tubo de raio-x, é possível utilizar o máximo do efeito anódico. O cátodo fica voltado para a parede torácica, isso é, com a base da mama que fica presa no músculo peitoral maior. Desta forma, não perde-se nenhum tecido mamário. Como se utiliza baixo KVP, não se pode ter uma filtração alta, portanto, utiliza-se um material que cumpra sua função de filtragem de mais ou menos 0,1 milímetro de alumínio. Os filtros de tubo do raio-x de mamógrafo são de composição de berílio, que possui número atômico de 4, ou uma fina janela de vidro de barosilicato. Em nenhuma circunstância pode-se utilizar uma janela com filtragem acima da quantidade do ponto focal que exceda o equivalente a 0,5 milímetros de alumínio. Onde é produzido o raio-x? No cátodo ou no anodo? Alguém aí lembra? A inclinação de 23 graus do anodo na ampola de raio-x do mamógrafo possibilita que o feixe de raio-x fique paralelo com a parte mais densa da mama, obtendo desta forma uma imagem densa como um todo. O efeito anódico na mama é importante, pois a sua base é mais densa que o restante da mama anterior, devido ao seu formato cônico. A distância foco-receptor é de 60 a 80 centímetros. Efeito anódico ou efeito Hell, ligeira diferença da radiação produzida e que atinge o receptor do lado do cátodo com mais intensidade. Aí aqui nós temos a demonstração, tá? Apesar de se utilizar uma quantidade de KVP baixo, ainda assim o uso da grade antidifusora é essencial em exames de mamografia, pois aumenta o contraste da imagem mamográfica. A dose aumenta quase o dobro, mas ainda assim está dentro dos limites aceitáveis. A razão de grade em mamografia é 4x1 e 5x1. Existe uma grade desenvolvida especialmente para mamografia, que é a grade celular de alta tensão, GCAT. As grades de mamografia são cruzadas, pois diminuem a radiação espalhada em duas direções em vez de apenas uma. As linhas da grade são feitas de cobre e não há qualquer material entre os espaços intermediários. Então, é uma grade totalmente diferente da grade utilizada no raio-x convencional. A associação entre a tela intensificadora e o filme deve ser tal que este fique situado sobre o ecrã, possuindo emulsão somente de um lado e ficando armazenado em um cassete de baixo número atômico. Os raios-x irão interagir primeiramente com a camada de emulsão do filme. Relembrando, a camada de emulsão da película é composta por uma suspensão de cristais de haleto de prata, responsáveis por armazenar a imagem latente. No exame convencional, o filme possui duas camadas de emulsão, biemulsionado. Essa característica é ideal para a formação de imagens de outras partes do corpo, ossos, abdômen, etc. Porém, o fato de possuir duas camadas de emulsão torna as radiografias convencionais menos detalhadas, se comparadas à mamografia. A película utilizada para a avaliação mamária é monoemulsionada, somente uma camada de haletos de prata. Consequentemente, o chassi só poderá possuir ecrã de um lado. Isso reduz a difusão de luz no interior do chassi, aumentando a resolução espacial. Detalhe: lembre-se que as microcalcificações medem 0,5 milímetros. Se o filme mamográfico fosse biemulsionado, usado em chassi com dois ecrãs, haveria excesso de luz na formação da imagem latente, causando a perda de detalhes e maximizando o borramento. Isso inviabiliza a avaliação das estruturas mamárias devido à perda de resolução espacial.
Então, nós temos aqui os parâmetros para qualidade, propriedade geométrica, nitidez, definição, posicionamento, contraste radiográfico, resolução espacial, borrosidade, movimento, propriedades fotográficas, imagens visíveis, densidade de ótica, contraste da imagem, MAS e UKV. A calibração do equipamento deve ser levada em conta a combinação do ecrã, filme e processamento. Então, por exemplo, se você utiliza um processamento de imagem através da processadora, o processo molhado, o processo químico de revelação, você vai ter uma calibragem. Se você utiliza o processo totalmente digital, o cassete, a leitura de imagem pelos equipamentos digital, a calibragem vai ser outra, tá? Colocar o detector localizado na mama para se evitar parâmetros técnicos errados. Ampliação. Aumento da resolução, redução da radiação espalhada, sem aumentar a dose. Deve ser utilizado o foco filme. Aumento da dose melhora a visualização de microcalcificações e lesões pequenas. Então, aumenta a distância. A distância foco-filme é de 65 centímetros, tá? Então, se aumenta a distância objeto-filme, se afasta a mama do filme, para que a divergência do raio-x possa causar ampliação da mama. Usar um compressor pequeno para espalhar as estruturas, diminuir o ponto focal para compensar a perda de resolução. Utilizar foco-filme. Magnificação, que é ampliação, estruturas aéreas suspeitas, como densidades assimétricas, nódulos ou microcalcificações. Nessa técnica, aumenta-se a distância da mama para o filme usando o acessório de magnificação. É um acessório adaptado à base do mamógrafo. Este faz com que a mama fique mais perto do foco e mais distante do filme, provocando o efeito de ampliação. Aí encaixado no book, fixo, né? E a mama é posicionada na parte de cima. Compressores provocam uma redução da espessura da mama, proporcionando uma atenuação uniforme para todo o feixe de raio-x. Existem vários tamanhos de compressores que devem ser selecionados de acordo com a estrutura da paciente. Aí nós temos a grade antidifusora, a visualização de como ela vai fazer a filtragem. Grade antidifusora para a mamografia utiliza fibra de carbono. Tem o tamanho 18 por 24, 200 linhas, relação da distância 4 por 1 e a distância focal de 65 centímetros. Os filtros de molibdênio 0,3 mm, de ródio 0,025 mm, de alumínio 0,5 mm. A janela de berílio tem 0,69 mm. Colimação é feito com lâminas de alumínio de 2 mm que se encaixam junto ao cabeçote logo abaixo da janela da ampola. Estas lâminas são vazadas em formato retangular, oval e circular, a fim de melhorar o contraste e diminuir a dose. Aí aqui nós temos vários acessórios. Temos os pedais, são de vários tipos, depende do fabricante. A mesa de comando também vai ser variada, dependendo do fabricante. Painel de comando, esse é um aparelho da GE. Os parâmetros técnicos: contraste, mamas flácidas, padrão, mamas moderadas, dose, mamas densa, posicionamento correto, dose de radiação adequada,
Semiautomático faz a seleção do KV e a máquina determina o MAS sozinha. Manual faz a seleção do KV e do MAS, normalmente utilizado para paciente com prótese mamária. Fazer seleção do filtro, molibdênio para mamas pequenas, para mama de pequena espessura, e ródio para mama mais espessas. Anudo de ródio para mamas densas. As características do ecrã: a combinação tela-filme. Os filmes mamográficos devem ficar com o lado da emulsão voltado para a tela intensificadora. É possível se guiar através de um duplo picote no canto superior esquerdo do filme. Então, quando você vai pegar o filme na caixa, você, utilizando a sua mão direita, você consegue perceber o picote. Então, quando você pega o filme pelaquela beirada e coloca ele dentro do chassi, ele já automaticamente vai ficar com a parte emulsionada voltada para a parte do chassi que tem o ecrã. Mas antes disso, você vai com a luz acesa, caixa fechada, burra fechada, quando é o caso. Você vai abrir o chassi para poder aprender a posicionar ele na bancada com o ecrã voltado para a parte de cima, para quando você for posicionar o filme, você já posicionar do jeito correto, tá? Depois você vai apagar a luz para fazer o processo de recolocação do filme no cassete. Mamografia falsa negativa. A taxa estimada de exames falsos negativos é alta e suas principais causas são erro de posicionamento, exame insuficiente, obscurecimento de massa em função do parênquima subjacente, imagem de baixa qualidade, erros de percepção, apresentação indistinguível do tecido mamário. Para a realização de mamografias com qualidade diagnóstica confiável, alguns fatores são essenciais, tais como ordem técnica, equipamento utilizado, compressão adequada, posicionamento correto, disponibilidade em incidências para resolução de problemas diagnósticos, são as incidências adicionais, no caso da visualização de alguma estrutura que necessite, treinamento e experiência profissional. Esterotaxia é o agulhamento de lesões mamárias feito quando há lesões não palpáveis, feito com compressão por 20 minutos. É inserido uma agulha e um fio guia, o qual permanece até o momento da cirurgia. Então, se atentem a essa frase, feito com compressão por 20 minutos. Então, é um procedimento que tem que ser muito cauteloso, porque a paciente fica na compressão por 20 minutos, tá? A pistola que guia a agulha, ela faz um som bem desconfortável, a paciente sente dor, é um procedimento de exame bem complicado para a paciente, então tem que ser feito com muito controle de todo o processo, tá? O manuseio da agulha e a colocação do fio guia é feito pelo médico, tá? Mas toda a operação da máquina é você que faz. Você tá lá junto durante todo esse processo. Vamos falar aqui só um pouquinho desse primeiro momento da tomossíntese, tá? 3D é um processo de realização de exames mamográficos. Realiza exame em 11 ângulos diferentes. Realiza a imagem em cortes, tá? Estilo tomografia e ressonância, de até 1 milímetro, detecta 85% dos tumores, custa em média R$ 490, não é um valor atual, tá? E é realizada em mulheres acima de 40 anos. Aí coloquei uma frasezinha para a gente refletir um pouco, que o destino não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, é uma coisa que se busca. Então, todos vocês que estão aqui junto comigo, fazendo essa especialização em mamografia, estão buscando mais qualificação, buscando mais informação. Então, todos vocês estão de parabéns. Adoro estar aqui com vocês,
compartilhando informação e participando do nosso crescimento profissional, tá? Até a próxima aula. Sejam bem-vindos.